professor Elísio, mas antes de dar a palavra ao professor Elísio, gostaria de fazer uma mini introdução sobre o professor Elísio. Professor Elísio é professor de Sociologia em Estudos Africanos na Universidade de Basileia, isto é, na Suíça, onde faz parte da direção do Centro de Estudos Africanos, que é na Suíça, e formou-se em Moçambique, na Inglaterra e na Alemanha. É uma cara conhecida por todos moçambicanos e, portanto, temos o prazer de dar a palavra ao professor Elísio. Professor. Então, muito obrigado pelo convite para participar neste encontro aqui e agradeço em particular, naturalmente, ao Movimento dos Indignados pela honra que me dão. Pediram para contextualizar o assunto, para falar da relevância deste tema, quer ao nível global, como também ao nível local. A pergunta que vocês colocam, que os indignados colocam, é de saber se existem eleições sem democracia. E é uma resposta muito simples para isso. Essa resposta é sim, que existem eleições sem democracia. Moçambique de 1977, por exemplo, 75, 77 e por aí, a Primeira República sempre teve eleições, mas nós não poderíamos chamar aquilo de democracia. A Rússia atual tem eleições, mas não é democracia. Se recuarmos no tempo, a África do Sul, do apartheid, tinha eleições, mas não era uma democracia. Mas isto é para dizer que eleições são apenas um mecanismo, até podemos dizer um mecanismo de arbitragem. O que é mais importante é o desafio de garantir que esse mecanismo corresponda a um princípio justo. E, por exemplo, no caso de Moçambique, o princípio justo que está em causa é talvez a questão da confiança na boa-fé dos atores políticos. Será que nós podemos participar na luta política confiando na boa-fé dos outros que participam nessa luta política? Essa aqui é a questão. E esse aqui é o problema de Moçambique, é a minha opinião. Portanto, o problema não é a Frelimo, não é a Renamo, não é a MDM, não é Podemos, não é Nova Democracia, não é o PIMO. A questão é saber se estão reunidas as condições para que os atores políticos confiem na boa-fé dos outros atores políticos. E, claro, pela forma como eu estou a falar, dá para perceber que eu duvido muito disso. E isso tem várias explicações, tem muito a ver com a nossa história, sobretudo. A luta armada, ela criou muitos ressentimentos, criou formas de estar na política que não são muito abertas à própria ideia de democracia. A Guerra dos 16 anos também criou muitos ressentimentos e formas de estar na política que não são abertas à democracia. Aquilo que muita gente chama de Frenamo, portanto, as formas de acomodação que foram sendo encontradas pela Frelimo e pela Renamo para resolver os seus diferendos, podem ter contribuído muito para que houvesse pouca confiança na boa-fé dos outros. E é importante não deixar de lado um grande problema que nós temos em Moçambique, é que nós temos uma elite que eu costumo chamar de elite do atraso. Portanto, é uma elite que se reproduz a partir do acesso que tem aos recursos do Estado. Isso cria vícios que não são bons para que haja confiança na boa-fé das pessoas. E um dos vícios que essa elite do atraso, e quando eu falo de elite do atraso, não falo apenas de quem está no poder, eu falo essencialmente das elites políticas num todo. E uma das consequências, ou um dos vícios que essa elite do atraso criou, é a criminalização do Estado, né? Nós estamos a ser governados por um Estado completamente criminalizado. Portanto, não no sentido dele ser controlado por redes criminosas, narcotráfico e por aí fora, embora isso também possa acontecer, mas simplesmente por se caracterizar pela instrumentalização do Estado por parte de quem tem algum poder, quem tem alguma autoridade,
para fins pessoais, não é? Então, realmente, a questão que nós devíamos ter colocado para esta discussão não é se existem eleições sem democracia, acho que a questão é se existem eleições justas sem democracia. E aí a resposta, obviamente, que é não, não pode haver eleições justas sem democracia. Só que, pronto, aí estamos a abrir uma outra caixa de Pandora, porque vamos ter que discutir a questão de saber o que é essa própria democracia. A minha impressão é de que a nossa elite política, tanto na posição como na oposição, desconfia muito da democracia. Portanto, da parte do governo, há muita gente que, do partido que está no poder, há muita gente que ainda tem aquela ideia de que democracia é uma coisa do Ocidente, né? Que não é africana, que nós temos que procurar alguma coisa africana, e normalmente nessa incerteza e nessa indefinição, o que acaba vingando é apenas o exercício autoritário e autocrático do poder. Mesmo da parte da oposição, há algumas tendências nesse sentido. Há também aquela desconfiança de que, na verdade, nós estamos a viver em democracia, isto é uma artimanha, isto é uma fantochada que está a ser orquestrada por algumas pessoas que querem se manter no poder para sempre. Agora, isso também está relacionado com a redução que nós fazemos do conceito de democracia apenas às eleições, que para haver democracia, o único que é necessário que aconteça é que haja eleições. Mas eu acho que democracia é muito mais do que isso. A democracia é uma forma de organização política de uma sociedade que promove certos princípios e protege certos valores. E essas duas vertentes são muito importantes para mim. O que eu quero dizer, por exemplo, quando falo de princípios, que posso dar assim o exemplo de 3 princípios. O princípio da igualdade de oportunidades, por exemplo. Sabe, viver numa sociedade onde todos nós somos tratados como se fôssemos iguais e onde todos nós temos, portanto, a igualdade no acesso a oportunidades, saúde, educação, negócios e por aí fora. O outro princípio é o princípio da participação política, né? E a participação política, para mim, costuma significar a prerrogativa que cada um de nós tem de interpelar criticamente quem governa, porque isso é que é viver num contexto republicano. O que define uma república é justamente a existência de cidadãos que controlam quem exerce o poder em seu nome. E talvez um outro princípio que eu posso acrescentar aqui é o princípio da autonomia, né? A liberdade que nós devemos ter de fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer, desde o momento que isso não afete os direitos dos outros. Então, esses são princípios e qualquer sistema político que quer ser democrático tem que promover esses princípios. E a gente promove princípios para salvaguardar certos valores. E aqui também vou mencionar apenas 3 valores que me parecem essenciais e que são continuamente violados no nosso país. A dignidade humana, né? Muito importante, a integridade física, e nós estamos a ver com o que está a acontecer agora no contexto das manifestações e da repressão da manifestação, mas também da parte de quem se manifesta, que não há nenhum respeito pela integridade física dos outros, e também o respeito mútuo, não é? Então, o que eu quero dizer é que é democrático todo o sistema político que promove estes princípios e protege estes valores. E esses princípios e esses valores são, para mim, universais. Não são africanos, não são europeus, não são asiáticos, são humanos. Ainda que eles possam ser definidos de forma rígida ou de forma mais ampla, mais relaxada, em contextos diferentes. E o que resume para mim tudo o que eu disse até agora, sobretudo em relação aos princípios e aos valores, é o conceito de cidadania, o exercício da cidadania. Um sistema político democrático é aquele que cria espaço para o exercício da cidadania,
onde não se pode exercer a cidadania, nós não podemos falar de democracia. E é por isso que eu faço parte de um grupo de moçambicanos que se juntaram para refletir os problemas do país, e nós chegamos à conclusão de que se nós quisermos refundar o nosso Estado, em Moçambique, nós vamos ter que refletir seriamente sobre como fazer de Moçambique um país seguro para o exercício da cidadania. Então, em conclusão, o que eu posso dizer é que é muito relevante, né, falar sobre estas coisas todas, sobretudo porque a democracia é algo sempre em construção. Nenhum país pode dizer que já chegou ao fim da construção da democracia. Aliás, nós estamos a ver aquilo que aconteceu no Brasil há alguns anos, ainda está a acontecer agora. Foi um grande retrocesso depois de muitos ganhos que os brasileiros fizeram. Aquilo que está a acontecer agora nos Estados Unidos mostra a fragilidade da própria ideia de democracia. Podemos dizer que há países com mais experiência democrática do que outros, mas o que nós não podemos dizer é que existe este país que, a partir de agora, é democrático e não mais voltará atrás com isso. Portanto, é para transmitir a ideia de que a democracia é uma obra em curso, né? Nós estamos sempre a construir a democracia. E é, sobretudo, o trabalho contínuo nas instituições, que esse trabalho nas instituições, em relação às instituições, a construção das instituições é essencial. Portanto, a ideia que a gente ouve por aí em Moçambique, no contexto das manifestações agora, de destruir para construir, para mim não faz nenhum sentido se nós pensarmos na democracia nesses termos. Porque o trabalho de construir instituições consiste essencialmente na criação de confiança na boa-fé dos outros atores políticos, porque isso é que é crucial para que haja, de facto, eleições justas, né? Porque só eleições justas é que fazem a democracia. Por último, ninguém nasce democrata, né? Nem mesmo aqui na Europa, onde eu estou, sabe, o simples fato de uma pessoa ser suíça não significa que essa pessoa é automaticamente democrata, não é? Portanto, isso seria um erro lógico de atribuir características coletivas a cada indivíduo que pertence a essa coletividade. Há muita gente aqui que tem atitudes que ferem tudo o que a gente pensa sobre a democracia. E da mesma forma, eu não posso dizer que eu sou mais democrático do que outras pessoas, simplesmente por eu criticar aqueles que eu não considero democráticos, né? Cada um de nós tem que trabalhar nisso aí, tem que trabalhar para cada dia ser democrata. E acho que um dos elementos essenciais do trabalho que cada um de nós tem que fazer em si próprio é de natureza moral, é de natureza ética. Existe, sem querer complicar as coisas, existe um princípio filosófico, ético, kantiano, como se costuma dizer, que é a ideia de que não é virtuoso, não faz parte da virtude humana usar outras pessoas como meios para alcançar os meus fins, não é? Então, essa é a fronteira que existe, digamos assim, para delimitar o trabalho que cada um de nós tem que fazer sobre si próprio. Então, só para não terminar sem ter sido polêmico e controverso, eu posso dizer que as manifestações que nós estamos a ter agora em Moçambique já deixaram de fazer sentido para mim, porque elas estão baseadas na premissa de que para nós alcançarmos os nossos objetivos temos que fazer mal a outras pessoas. Portanto, nós estamos a usar as outras pessoas como meios para os nossos fins. Portanto, nós estamos a atentar contra a dignidade, que é um desses valores, a dignidade humana é um desses valores que a democracia tem que preservar. Muito obrigado.